Olá, tudo bem? Vamos fazer o vídeo agora e falar um pouco sobre o Einstein, ainda dentro do livro A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser. Então, o Einstein, assim como o Newton, é um marco na ciência moderna, diferente do Newton, que é da área clássica. O Einstein é da área moderna, então ele vai se pautar dentro de uma área de uma maneira muito diferente, porque qualquer um que estuda a ciência moderna, a física moderna, vai ao menos estranhar, causa estranheza aos estudantes. A quântica gera, a quântica que vai surgir depois das descobertas do Einstein, vai proporcionar essas descobertas da quântica a partir das descobertas do Einstein, causa estranheza, né? Causa muita estranheza, a era moderna, porque foge do senso comum das pessoas, né? O senso comum não ajuda a entender a física quântica. A física quântica é um outro mundo que precisa de uma abstração muito grande. Então, tem alguns pontos que a física moderna trata, que é a questão do objeto se contrair, como que pode as dimensões do objeto se contrair. Claro que isso para uma velocidade muito alta, perto da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, né? Isso só vai acontecer a partir de uma velocidade muito, muito grande, que é uma velocidade que a gente não observa no dia a dia da gente, né? O relógio anda mais devagar, né, na velocidade da luz, né? A equação E igual a mc quadrado, né, a equivalência entre energia e massa, são assuntos que se desdobram dentro da era moderna do Einstein. A dualidade onda-partícula, né? As ondas podem ser, pode haver ondas ou haver partículas, né? O elétron pode se comportar como onda ou como partícula. Depende do quê? Depende das circunstâncias, né? Ao observar o elétron, tu já altera os resultados, né? Então isso não era esperado na física clássica. Isso é uma incerteza muito grande dentro da física clássica. A matéria deforma o espaço e altera o fluxo do tempo, né? Então, para o universo de Einstein, o Sol ele encurva o espaço-tempo, e é por isso que a Terra é atraída e os outros planetas também ao Sol. Então, o que era explicado pela força da gravidade do Newton, né? A curvatura espaço-tempo por causa da massa ser maior do Sol, que faz com que a Terra seja atraída ao Sol. Então, são entendimentos relativísticos, né? A questão da probabilidade não é mais a determinismo, né? A probabilidade de algo acontecer, nós todos conhecemos um dado, né? Se a gente jogar o dado, tem 6 lados, a mesma probabilidade de cair 1, pode cair 2, pode cair 3, 4, 5, 6 no lado do dado. Isso é probabilidade, né, de acontecer algum evento. Então, alguns problemas que a física clássica não explica, né, que Max Planck, então, vai sugerir uma tentativa para resolver esses problemas, que a física clássica não explica dentro dos experimentos, né, e à medida que vai avançando com o tempo, a nossa compreensão do mundo vai se transformando, vai ficando diferente. E o Einstein, ele ele influenciou muitas gerações até hoje, é muito querido por muitos, né? Ele dialogava com os colegas, ele era um pacifista, preocupado com questões sociais, diferente do Newton. Newton não era mais quietão na dele. O Einstein era mais extrovertido, né? Não que isso denigra a personalidade de Newton, ou que isso seja contra as descobertas de Newton. Não, isso é uma diversidade natural da personalidade, né? Então, um marco bem importante do Einstein é que ele encoraja o presidente Roosevelt, né, a construir a bomba nuclear, porque ele se preocupa que os nazistas iam construir a bomba antes que o mundo, e ele imaginou que seria uma grande tragédia uma bomba nuclear nas mãos dos nazistas. Então, ele recomenda, através de uma carta, ele escreve uma carta a Roosevelt, encorajando a construção da bomba. E mais tarde da bomba nuclear. Mais tarde ele não desenvolveu a bomba nuclear, mas ele encoraja o Roosevelt a investir esforços a construí-la, e
só que ele reconhece que isso foi um grande erro, né? A gente sabe as bombas, que o estrago que elas fizeram, principalmente Hiroshima e Nagasaki, foram vários locais, mas aqui acabou com a guerra mesmo ali, foi as bombas no Japão. E a devoção do Einstein à ciência era muito notável, né? As causas sociais, sua dedicação à ciência, dedicação à natureza, né? Na sua infância o Einstein era mais quieto, ele falava o que lhe interessava, ele tirava boas notas, ele tinha coragem em questionar. Muitas pessoas, a gente tem uma ideia errada da infância de Einstein. Ele era uma pessoa quieta, que falava quando lhe interessava, sobre os assuntos que lhe interessavam, questionava bastante, né? Leu bastante livros de física, bastante livros de matemática, né? Ele desenvolveu essas capacidades a partir do estudo, né? E ao questionar, ele imagina viajando ao lado de uma onda de luz, de um raio de luz. Então, o que ele vai observar? Que a velocidade tem limite, né? Que não pode passar, nenhum objeto passa da velocidade limite, a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, né? E as leis da física são iguais em todo o universo. Então, isso é relatividade. A relatividade trata de dois postulados absolutos, que esses dois que a gente falou, da velocidade limite, né? E das leis físicas, que são sempre as mesmas em todo o universo. Então, para diferenciar da ideia de Newton na época física clássica, que era a física do absoluto, então se deu esse nome de física relativista, da relatividade, para não se confundir com a física de Newton, né? Porque os postulados da relatividade são postulados absolutos, né? Não vai mudar. Então, outra ideia que a gente tem errado. Então, ele faz experimentos. Se você está com um objeto no centro e tem outros dois pontos aqui, né? A minha cabeça está no centro e esses dois pontos aqui observam um raio de luz que atingiu um ponto, um raio de luz, né? Ao mesmo tempo que chega aqui e aqui. Então, o que a gente vai observar? O do centro que está aqui, né? No óculos aqui, ele vai observar esse raio caindo ao mesmo tempo, simultaneamente nas mãos aqui. Ele vai observar tanto um lado como do outro, que a luz chega ao mesmo tempo, né? Então, de uma maneira simples, esse experimento é um pouco mais desenvolvido, aí, mais complexo, mas o que se prova aí? Porque a simultaneidade, a velocidade da luz não altera, independentemente de qual observador que vai olhar, a luz sempre tem a mesma velocidade, a luz não muda de acordo com o seu observador. Então, fazer questionamentos é muito importante, né? A nossa compreensão é limitada e aos poucos, conforme vai passando o tempo, nós vamos podendo entender as coisas de uma maneira melhor, expandindo nossos horizontes intelectuais aos poucos, e futuramente nós faremos mais isso. Então, por isso que Einstein dizia que a imaginação era mais importante do que o conhecimento, porque a nossa imaginação desperta a nossa criatividade e a nossa busca por conhecer mais coisas, né? A questão do éter também é incompatível com os postulados de Einstein, né? Depois tem o experimento de Michelson, ele vai comprovar, ele queria comprovar o éter e acaba não provando, acaba fazendo o experimento contrário, né? Então essa ideia do éter não é compatível com os postulados de Einstein, de que o espaço se contrai e o tempo se dilata. Então isso numa fusão, então o espaço-tempo passa a ser uma dimensão do universo, então o espaço-tempo passa a ser relevante, os dois juntos, né? Não pode separar os dois, funde-se os dois, né? Então, em 1905, após seus 3 artigos, num desses principais, o Einstein ganha o prêmio Nobel, né? Estabelecendo a equivalência entre energia e massa, e ele vai ganhar esse prêmio Nobel sobre o efeito fotoelétrico, né? Que ele vai ser amplamente conhecido por causa disso. Então ele desenvolve essas reações nucleares, mas ele não constrói a bomba nuclear, né? Um outro equívoco que nós temos de achar que ele construiu a bomba. Ele escreveu a carta a Roosevelt com medo de que os nazistas fizessem a bomba primeiro, e a bomba foi construída, né? Claro, com uma carta escrita de Einstein,
o presidente Roosevelt, na época dos Estados Unidos, propiciou essa construção da bomba, mas não foi o Einstein, né? Ele ficou triste depois com os efeitos dela.